O irmão quer fazer uma pergunta. E em relação a 9 de novembro, é o que é o fechamento da Porta da Graça, e ele gostaria de saber o que faz de você um sacerdote. O ancião Parminder repete, pergunta, o que faz de você um sacerdote? Então, vamos a algumas passagens bíblicas. Quando aqueles estudos foram feitos no movimento, realmente nós não tínhamos ideia em relação ao símbolo dos sacerdotes. O único símbolo que nós trabalhávamos antes era os 144 mil, né? E o outro modelo que nós estávamos trabalhando era o conceito da igreja e do mundo. E o que nós ensinávamos é que o evangelho primeiro vai para a igreja e depois para o mundo. Primeiro a igreja, depois o mundo. Então, pegamos esse princípio, que foi bem estabelecido por bastante tempo já. Na verdade, essa tem sido a premissa dos argumentos desse movimento desde o início. Primeiro o julgamento vem pela casa de Deus e depois para o mundo. Então, o primeiro julgamento para a igreja e depois para o mundo. Tem um outro conceito que nós estamos cientes, mas que, na verdade, não temos enfatizado muito. E esse pode ser encontrado na história de Moisés. Especialmente quando você pensa sobre as pragas, o que você nota é que as pragas caem sobre a terra toda, sobre os israelitas e os egípcios ao mesmo tempo. No início, ambos, israelitas e egípcios, experimentaram essas pragas. É só depois de um determinado tempo, depois de uma determinada praga, que tem a distinção entre os dois grupos. E mesmo que os israelitas, eles sabem da praga que está caindo, eles não sofrem as consequências, né, as mesmas consequências que os egípcios sofrem. Então, na história de Moisés, o que você vê é que o julgamento está caindo sobre os dois, egípcios e israelitas. Você não tem primeiro a igreja e depois o mundo nessa história. Então, na história de Moisés, ela tem essa característica única. Então, temos que estar cientes disso e temos estado cientes disso por muito tempo, mais de uma década. O que tem sido mal compreendido na história de Moisés é o que significa ser um egípcio ou um israelita. O que tendíamos fazer no passado é pensar como Egito, o mundo, egípcios, o mundo e israelitas, a igreja. E você teria a igreja e o mundo. Mas aqui você nota que o julgamento está acontecendo ao mesmo tempo. Então a história de Moisés parece ser uma anomalia. Então eu quero fazer um comentário em cima disso. Se você está familiarizado com a história de Atos 27, da maneira que nós entendemos atualmente aquele capítulo, você vai estar familiarizado que é uma história de 2 navios e você pode desenvolver um entendimento daquele capítulo para mostrar que a experiência dos Estados Unidos e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a instituição da Igreja e dos Estados Unidos, que seria a Terra Gloriosa, em Atos 27, nós vemos que os Estados Unidos e a Igreja Adventista estão viajando através da história em direção ao julgamento de Deus ao mesmo tempo. Eles têm um curso paralelo. Um começa em 1798, o outro em 1989, mas ambos terminam sua experiência na história
na lei dominical. Se você não está familiarizado com Atos 27, você deveria revisar esses assuntos que são importantes para entender. Atos 27 nos ajuda a entender a história de Moisés. A história de Moisés, quando as pragas caem sobre os egípcios e os israelitas ao mesmo tempo, não é uma história sobre a igreja e o mundo, que é como algumas pessoas no passado entendiam. O que a história de Moisés está nos ensinando, quando nós pensamos sobre esses julgamentos que estão caindo na terra do Egito, é entender que a terra do Egito é como se fosse o celeiro do mundo. Lembra da história de José? 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Nós sabemos que o Egito tem essa função de ser o celeiro literal nessa parte do mundo. Então você pega esse conceito e traz numa conotação espiritual, você vai ver que o Egito é um símbolo da terra gloriosa, não um símbolo do mundo. Então, na história de Moisés, você vê que o julgamento está ocorrendo sobre a terra na qual a igreja reside, que é a mesma história de Atos 27. Então, é importante sabermos essa história para que não sejamos distraídos e não haja nenhum problema. Então, nossa referência principal, nosso ponto de referência principal, primeira e a quinta igreja, que seria a igreja de Éfeso e a de Sardes, a história de Cristo e a história de Ismaeleritas. Em ambas histórias, o que você pode ver, especialmente quando você vai para a história de Cristo, é que o julgamento primeiro vem para a casa de Deus, antes que vá para o mundo. A maioria de nós já está familiarizado com isso. E se nós fôssemos para, digamos, Mateus capítulo 10, vamos a Mateus capítulo 10, vamos iniciar no verso 1, e chamando, Cristo seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Então, Cristo dá poder aos seus 12 discípulos. Versos 2, 3 e 4, que fala dos nomes dos 12 discípulos. No verso 5, os discípulos têm a comissão deles. Então, ele dá poder para eles fazerem o trabalho e depois dá a comissão deles. Então, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então, tem uma distinção feita entre os gentios e os samaritanos. Eu não vou entrar nessas diferenças, mas isso se torna uma passagem-chave nas Escrituras, que nós podemos ver que primeiro o Evangelho é dado para a igreja e depois para o mundo. Então, acho que a maioria de nós vai estar feliz com isso. Se pegarmos um outro princípio do Espírito de Profecia, é o seguinte: a maneira como Deus lida com o ser humano nem sempre é a mesma. É a mesma. De uma maneira justa. Quer você seja da igreja ou seja um gentil. E Paulo entende esse conceito. E em Romanos, capítulo 3, verso 9, quando fala sobre os judeus, ele diz: eu já provei um ponto. Essa é uma carta aos Romanos. Esse livro para os Romanos é para as pessoas judias, os judeus que estavam vivendo em Roma. Não é uma mistura de igreja, não é igreja dos gentios, é igreja de judeus. E você vê quando você lê o livro de Romano, quando ele escreve, ele está em Corinto. Então, em Corinto é uma igreja dos gentios. Então, ele escreve lá de uma igreja de gentios para a igreja de judeus, que é em Roma. E aí ele prova nos primeiros 2 capítulos que a condição da igreja e dos gentios
é a mesma, porque ambos estão sob o pecado. Isso se torna o ponto de referência para entendermos que ambos estão em pecado e ambos precisam da cura. Têm o mesmo problema, a mesma doença. Então, esse é o Evangelho. E a mensagem do Evangelho vai ser dada à igreja, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O Evangelho do Novo Testamento, que é a mesma que vai ser dada aos gentios. Eles precisam aceitar a Cristo. Se nós pudermos ver isto, é um ponto importante para entender que a mensagem para a igreja e a mensagem para o mundo são mensagens idênticas. E se são a mesma mensagem, você sabe que precisam ter o mesmo teste. Nós vemos isso porque é fácil de ver no Novo Testamento. Porque o que os judeus têm que aceitar é o Messias, Cristo. Nós entendemos isso. Quando Paulo vai para Atenas, ele vai para um monte que se chama Areópago, em Atenas. E ele diz, vocês entendem sobre Deus, vocês adoram vários deuses, mas tem um Deus que vocês não sabem o nome, é o Deus sem nome, e vocês adoram Ele sem saber o nome. Então, como que vocês podem adorá-lo se não sabem o que Ele quer de vocês? Então, ele usa um argumento sobre esse Deus sem nome. E aí ele diz, esse Deus que vocês não sabem o nome, na verdade é o mesmo Deus que os judeus adoram. Então ele faz uma conexão com os judeus e os gentios, dizendo que ambos precisam reverenciar o Messias, ou Cristo. Então ele usa esses argumentos, vez após vez, para mostrar que ambos têm o mesmo teste. Você vai para a história milerita, você vai ver a mesma dinâmica, mas não é tão fácil de ver. E a razão que não é tão fácil de ver é porque na história milerita, o foco da história é todo sobre a igreja, é sobre a América protestante. E a razão que nós não temos muita informação ali é porque em 1850, a igreja, nós, em vez de estarmos juntos e reconciliados em Cristo, nós acabamos ficando numa condição laodiceana, nós fracassamos na nossa missão. E é nessa história que nós tínhamos que dar a mensagem para o mundo, mas nós não conseguimos fazer isso. Então, a gente não teve uma história clara que a história para o mundo e para a igreja seria a mesma, mesmo na história milerita, mas é a mesma. Então você pode ver a conexão disso. E uma das questões é o sábado, os 10 mandamentos. Primeiro a igreja tem que aceitar isso, e eles aceitam entre 1840 e 1846, e depois eles têm que dar a terceira mensagem angélica, que é a questão do sábado, ao mundo. Então você pode ver que a mesma mensagem vai para a igreja e para o mundo. Então tudo que eu tenho feito agora é mostrar que os argumentos que nós usamos no movimento, e nós temos feito isso por muito tempo, para mostrar que a mensagem primeiro vai para a igreja e depois vai para o mundo. Eu te dei Mateus 10, verso 5, como um exemplo. Então, eu quero ir agora a Lucas, capítulo 10, verso 25. Não estou seguindo ordem, mas não é realmente onde gostaríamos de começar a história, mas eu quero fazer isso para provocar alguma reflexão. Se você for olhar os subtítulos na sua Bíblia, o que diz ali? Qual é a história que está contando? Sobre quem? A parábola do samaritano. Então, esse é o ponto que eu quero pegar, é que é uma parábola. Vocês conhecem essa história bem, mas é uma parábola, eu quero que saibamos isso.
A primeira coisa que eu quero apontar aqui é que é uma história verdadeira. Aconteceu, a senhora White confirma, mas o ponto não é se era verdade ou não. É que se você for, né, passar nessa história e ler essa história, você vê uma pessoa que está viajando, é atacada por ladrões. E nós podemos tentar entender o que esses símbolos significam. E não tem, assim, uma definição apenas, né? Um símbolo apenas. Se você for estudar quem são os ladrões, os violentos do povo de Deus, você vai ver quem são os violentos dentro do povo de Deus, que está em Daniel, né? Então, tem um significado profético e tem também um significado moral. Então, você vê que tem três personagens, né? Três personagens nessa história. Então, tem um sacerdote, um levita e um samaritano. Nessa ordem, você vê três grupos. Que você nota que os primeiros dois são israelitas. Então, as pessoas que vão ajudar esse homem que foi assaltado é primeiro a igreja e depois o mundo. E nessa história você vê que o teste primeiro vai para a igreja, os sacerdotes e os levitas, e depois o mundo. Então você vê novamente essa sequência, primeiro a igreja, depois o mundo. Mas nessa história você vê a igreja dividida em duas partes, os sacerdotes e levitas. Então, é aqui que a gente começa a ter esses símbolos sobre sacerdotes e levitas. E nessa história, o samaritano. Então, quando meu irmão pergunta o que significa ser um sacerdote, nessa história, o sacerdote seria, número 1, a pessoa que vai primeiro ser desafiada e depois a segunda pessoa vai ser desafiada. Então, nós podemos ver que tem três grupos, que veio de dois grupos, um sendo a igreja, o outro mundo, e a igreja dividida em dois, que é sacerdote e levita. Vamos para outra história. Vamos 2 Crônicas agora, capítulo 29. Então, deixa eu ler para vocês o contexto. Essa história de Ezequias. Ele era um rei, e o pai dele, que era uma pessoa má, ele profanou o templo e Ezequias quer restaurar o templo. Então, os primeiros versos explicam sobre Ezequias, o que ele quer fazer, que ele quer restaurar o templo. Então, ele pega pessoas qualificadas para fazer esse trabalho, para fazer a limpeza do santuário. E vamos ler no verso 16. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Então, aqui nós vemos que nós temos dois grupos. E o pano de fundo dessa história é o santuário de Deus. Então, novamente, estamos vendo sacerdotes e levitas. Então, o cenário dessa história está ligado à Páscoa. Se você vai para o próximo verso, diz que eles começam a fazer o trabalho no primeiro dia do primeiro mês. E quando que é a Páscoa? No 14º dia do primeiro mês. Então, eles começam a limpar no primeiro dia, se você ler até o verso 17. E leva 16 dias para eles acabarem o trabalho. Então, eles acabam perdendo a Páscoa. O templo está limpo, está tudo preparado, mas eles perderam a Páscoa. Então, a Páscoa é, obviamente, um símbolo
mas tem significado profético. E eu quero pegar o conceito de Páscoa e trazer para o fim do mundo. Então, essa história é sobre o fim do mundo. É a história quando Deus vai reconsagrar, restaurar, vai limpar o santuário. Então, quando ele começa a limpar o santuário, quando a gente pensa em limpar o santuário, que verso a gente lembra? Daniel 8, né? Verso 13 e 14. Que pergunta, né? Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Até 2000. Se você vai para o próximo capítulo, capítulo 30, a Páscoa vai ser no mês seguinte, no segundo mês. E você for para o verso 5, eles vão passar uma lei ou fazer um decreto. Então, eles ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem celebrar a Páscoa em Jerusalém. A não ser que você esteja familiarizado com a história, pode não fazer sentido. Quando diz de Dan a Berseba, está falando de toda a terra de Israel. Então, nós temos que saber o que está acontecendo com Israel nesse período. Israel foi dividida entre Samaria no norte e Jerusalém no sul. Nós temos 2 tribos no sul, 10 tribos no norte. Então, o que eles têm feito? Eles limparam a casa em Jerusalém e agora essas 2 tribos, Benjamim e Judá, vão convidar as 10 tribos para vir celebrar a Páscoa. E é isso que significa Dan a Berseba. Todas as 10 tribos vão ser convidadas para a Páscoa. Se você for olhar para o número 10 em profecia bíblica, podemos ir Daniel 2 ou Apocalipse 17. Esse número 10 normalmente é entendido como ser inimigos de Deus. Como 10 tribos da Europa, as tribos germânicas, os 10 reis de Apocalipse 17, ou Apocalipse 12, Apocalipse 13, mas simboliza os inimigos de Deus, o mundo. Então, nessa história, nós temos 3 grupos, os sacerdotes e os levitas, e você tem as 10 tribos em relação à Páscoa. E você vê 3 grupos. Então, aqueles que moram em Jerusalém estão separados, distintos das outras 10 tribos. Então, novamente, você tem 3 grupos. Então, nós fomos da parábola do bom samaritano, igreja em 2 grupos, um grupo, o mundo, em Crônicas, também temos a igreja em Jerusalém, levitas e sacerdotes, e as 10 tribos, que é o mundo. Agora vamos a Esdras, capítulo 8. Esdras 8, 15. Essa é a história de Artaxerxes, no ano 457 a.C., que começa a contagem dos 2.300 anos. Esdras 8:15. Então, essa é uma autobiografia. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Então, Esdras vai fazer um censo das pessoas que saíram de Babilônia. E ele só contou sacerdotes, ele não achou nenhum levita. Então, ele vai fazer um chamado para os levitas virem. E se a gente for além na história, nós vamos ao verso 17 e diz: E enviei-os com mandado a Ido, o chefe no local, chamado Cassífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, os netineus, no local chamado Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus.
Agora, Netanel é um gentil, não é um judeu. Então, entre o verso 15 e o verso 17, podemos ver 3 grupos: sacerdotes, que vieram primeiro, levitas, que vão ser chamados para ministrar na casa de Deus, e depois o terceiro grupo, os netineus, que são gentios. Então, estou dando 3 histórias diferentes que falam sobre esses 3 grupos. Sempre a igreja e o mundo, e a igreja em 2 partes. Agora eu quero ir a Atos, capítulo 2. Já vimos que Jesus tem seus discípulos. Então, os discípulos, eles já estão próximos ao tempo da cruz. No capítulo 2 de João, temos a primeira limpeza do templo. Na história teremos um argumento entre os fariseus e Cristo, e é sobre quanto tempo levaria para limpar o templo. Eles dizem que é 46 anos, e Jesus diz 3 dias. Vocês conhecem essa história? Em 3 dias eu vou restaurar o templo. Se nos levou 46 anos, como você vai fazer em 3 dias? Então, pegando Ezequiel de um dia por 1 ano, então vão ser 3 anos. Essa história, em João, capítulo 2, acontece na Páscoa, no ano 28 depois de Cristo. Diferença de 6 meses do batismo de Jesus. Então, se contarmos 3 anos a partir de 28, 29, 30, 31, o que acontece na Páscoa e no ano 31 depois de Cristo? Cristo é crucificado. Então, nesse ano, ele vai para o céu, volta para o céu. Então, em 3 dias ou 3 anos, ele diz: eu vou ser levantado, esse corpo vai ser levantado. Qual é o corpo de Cristo? É a igreja. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Então, é uma parábola, novamente. E tem 2 maneiras de entender o capítulo 2 de João. Cristo está falando sobre a igreja dele, que vai ser levantada em 3 anos. Em 3 anos, depois de sua morte e ressurreição, a igreja vai estar pronta? Sim, porque Deus vai para o céu e os discípulos ficam. E agora eles estão prontos para fazer a obra. Então, discípulos, estágio 1 da igreja judaica. Estágio 2, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Então, nos primeiros 3 anos, é os discípulos de Cristo. Agora é Pentecostes. Vamos começar no verso 14. E no verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregaram-se a quem? Aos discípulos. Então, na igreja, estágio 1, discípulos. Estágio 2, são todos judeus, mas são esses 3.000 aqui. Então, 3 anos e meio depois. Então, agora estamos em Atos, capítulo... Agora nós vamos para o capítulo 10 de Atos. Qual é a história de Atos, capítulo 10? É de Cornélio. Se formos ler a história de Cornélio, eu não vou ler da Bíblia. Eu vou pegar citação do Espírito de Profecia. Tem duas citações. Atos dos Apóstolos, página 136, AA 136, AA 139.
Em português, a A75.6, a primeira. Vamos ler então a primeira. Esses parágrafos vão falar sobre Cornélio. É ano 34 depois de Cristo. Muitos dos gentios tinham sido ouvintes interessados da pregação de Pedro e dos outros apóstolos, e muitos dos judeus gregos se tinham tornado crentes em Cristo. Mas a conversão de Cornélio foi a primeira de importância entre os gentios. O próximo. Assim foi o evangelho levado àqueles que tinham sido estranhos e forasteiros, tornando-os concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A conversão de Cornélio e sua casa não foi senão o início de uma preciosa colheita. Dessa família estendeu-se uma vasta obra de graça naquela cidade gentílica. Lemos Atos dos Apóstolos 7.5. Então, aquelas 3.000 pessoas que você tinha os discípulos e depois os gentios, né? Identificado como Cornélio, que é o primeiro fruto dos gentios. Então, eu acho que agora temos 4 histórias sobre esses 3 grupos que eu dei para vocês. A igreja primeiro, depois o mundo. Em primeiro, sacerdote e levita na igreja, depois o mundo. Então, de uma maneira bem simples, o que é um sacerdote? O sacerdote, primeiramente, é um símbolo. É um símbolo de alguém que limpa ou restaura o templo e que também trabalha no templo. É um israelita ou, no senso literal, um judeu. No sentido espiritual, a casa de Deus, o Filho de Deus, ou a Igreja de Deus. Então, o que o sacerdote é o primeiro grupo de pessoas na Igreja de Deus que começa a ser ajuntado. Então, eu quero ir a mais uma passagem. É Zacarias, capítulo 2. Deixa eu dar para vocês o background. 70 anos de cativeiro em Babilônia. Ciro chega no trono. Isaías 45, 46, 47. E também você pode ir na história de Esdras, capítulo 1 e 2, que nos dá o comando que Ciro diz para deixar em Babilônia. Então, quando ele diz deixe Babilônia, quantos judeus saem? Não muitos, poucos, mas alguns saem. E as pessoas que saem, começa o trabalho de restauração. Então, o que eu quero que vejamos é que quando Ciro chega ao trono e diz, saia de Babilônia, alguns judeus saem, mas não todos. Eles voltam a Jerusalém e começam a restaurar o templo. Fazem esse trabalho de reconstrução. Então, aquele é Ciro. Daí vamos pular 3 reis, vamos a Dario, que é o 4º rei. Agora, esse é o 2º decreto. Você tem que reconstruir o templo, continuar com esse trabalho. Nessa história, as pessoas em Jerusalém vão dar uma mensagem àquelas pessoas que estavam em Babilônia. E essa mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, verso 6. Repetição. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor. Da Babilônia, diz o Senhor. Porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia. Então tem uma ordem dada por alguém que mora em Jerusalém para outros judeus que estão em Babilônia para saírem de Babilônia. Então, novamente, você vê 2 grupos. Esse conceito de 2 grupos acontece vez após vez na Escritura. Já te dei 5 testemunhos. Quando nós vamos para a nossa história,
2001, 2005, 2009, 2012, 2014. Nessa história, esses marcos ou eventos, a irmã Tess já deu um resumo sobre esses marcos. É a história sobre a lei dominical em 2014. Quando esses estudos foram dados, não tínhamos entendimento sobre esses 3 grupos. Essa verdade, ela chegou em 2014. A gente já começou a entender, então, esses 3 grupos e como que eles interrelacionam um com o outro. E esse entendimento desses 3 grupos nos permitiu entender sobre os fractais. E agora nós temos as linhas dos sacerdotes, dos levitas e dos netineus, e também o que nós entendemos como a linha dos 144.000. Então, eu sei que eu te dei uma longa resposta, mas é uma questão bem importante que você levantou sobre quem é o sacerdote. Então, eu te dei 5 testemunhos de como que a gente pode construir esse conceito sobre sacerdote, levitas. Primeiro, igreja, depois o mundo. Então, o que nós deveríamos esperar ver, porque são histórias proféticas, é que na igreja de Deus, no fim do mundo, nós temos que começar a ver um grupo de pessoas que são levantadas para fazer um trabalho, para sair da terra do norte, para sair do cativeiro de Babilônia. Esse grupo que sai, a Bíblia identifica no sentido profético como 144.000. São 144.000. Quando eles saem, antes deles acabarem o curso deles, nos primeiros passos deles, eles saem desse cativeiro, sabem quem eles são, começam a fazer um trabalho de restauração, e quando eles estão em um certo grau dessa restauração, eles chamam seus irmãos para ajudá-los, para acabar esse trabalho, que seriam os levitas, os adventistas do 7º dia, que ainda estão para ser chamados, para fazer esse trabalho de restauração do templo. Uma vez que esses 2 grupos fizeram esse trabalho, o que nós entendemos, nosso entendimento, Apocalipse 14, né, que vai para o mundo, tudo isso, então, a terceira mensagem angélica que vai, a mensagem para o mundo, Daniel 11, verso 41, a lei dominical, vai e chega o terceiro grupo. Então, os sacerdotes, eles representam o primeiro grupo, a vanguarda, que esse grupo é chamado dessa confusão em que o adventismo se encontra. Se você volta a todas essas histórias, você vai ver que um ponto comum é que tem um pequeno grupo, não é bem recebido, poucas pessoas ouvem esse grupo, mas eles fazem esse trabalho, desde o início até o fim, você vê. E todas essas características nós podemos levar para o fim do mundo. E o meu entendimento é que esse movimento hoje está vendo é que os sacerdotes são 144.000 em seu estágio inicial. Nós estamos quase prontos para chamar os levitas, que seria o segundo grupo, para vir e acabar esse trabalho antes que o mundo, seja samaritano ou netineu, que você queira chamar, seja chamado para se juntar a nós. Isso é o que eu entendo que os sacerdotes são. Primeiro grupo de adventistas que escutam o chamado. Mensagem para Laodiceia. Aquele livro que nós estávamos lendo, os primeiros escritos no capítulo da sacudidura. É uma mensagem para Laodiceia. Sair daquela condição, seja fiel, seja verdadeiro. E as primeiras pessoas que respondem a esse chamado são os sacerdotes. E eles podem ser identificados um segundo símbolo, que vai ser o grupo de 144.000. É isso que eu entendo que os sacerdotes são.
Não sei se tem alguma outra coisa além disso que você gostaria de saber ou de fazer alguma observação. Estava bem então a resposta? Então tá, tudo bem. Uma outra pergunta agora? E o irmão, ele cita alguma passagem do livro Desejado de Todas as Nações. Ele tem uma pergunta em relação a essa passagem. É o capítulo 43 do Desejado de Todas as Nações, se chama Barreiras Derrubadas, 402, parágrafo 2, página 402, parágrafo 2. É essa passagem? Deixa eu achar essa passagem. Em inglês, é Desejado a Todas as Nações, página 402, parágrafo 2. Em português, página 281, parágrafo 3, 281.3, em português. Então, desejar todas as nações. Vamos ler o parágrafo todo. Jesus anelava desvendar os profundos mistérios da verdade ocultos por séculos, de que os gentios deviam ser co-herdeiros com os judeus e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Essa verdade os discípulos foram tardios em aprender, e o Divino Mestre deu-lhes lição após lição, recompensando a fé do centurião em Cafarnaum e pregando o Evangelho aos habitantes de Sicar, já dera provas de que não participava da intolerância dos judeus. Mas os samaritanos tinham algum conhecimento de Deus. E o centurião mostrara bondade para com Israel. Agora Jesus pôs os discípulos em contato com uma pagã, que consideravam como qualquer outro membro de seu povo, sem nenhum direito a esperar o seu favor. Queria dar um exemplo de como uma pessoa nessas condições devia ser tratada. Os discípulos haviam pensado que ele atribuía muito liberalmente os dons de sua graça. Mostraria que seu amor não devia limitar-se a qualquer povo ou nação. Quando ele disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, declarou a verdade. E ajudando a cananeia, estava cumprindo sua missão. Esta mulher era uma das ovelhas perdidas que Israel devia ter salvo. Era a obra que lhes fora indicada e por eles negligenciada que Cristo estava cumprindo. Então, você notou que eu abri Mateus capítulo 10, verso 5. Vou ler novamente. Vou ler, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus, e etc. Então, não estou querendo debater isso, mas versos 5 e 6 de Mateus 10.
está claro que eles não podem ir aos gentios e nem aos samaritanos. Então, vá às ovelhas perdidas de Israel, da casa de Israel. Então, nesse contexto, as ovelhas perdidas são apenas os judeus, no capítulo 10. Concorda? Se você não pode ir para os gentios ou os samaritanos, então as ovelhas perdidas são os judeus. Concorda? Concorda? Então, só quero ter certeza que estamos na mesma página. Então, agora nós vamos ler Mateus 15. Em Mateus 15, é onde nós vamos ler, começando no verso 21. Ele vai para Tiro e Sidom, e lá ele vê uma mulher, uma cananeia, e ela pede por misericórdia, e ele não fala com ela. E os discípulos dizem, se livre dela. E no 24, ele responde e diz, eu não fui enviado, ele está falando com ela, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Então, mesmo nessa história, a maneira como ele retrata, você não é da casa de Israel, você é um gentil, é um cachorrinho. Ele está projetando aquilo que os judeus acreditam. Mas Jesus não acredita nisso, ele está só colocando isso por causa dos discípulos. Ele acredita que ela é uma das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em Mateus 10, quando os discípulos recebem a comissão, vá só para os israelitas, e nessa história, o capítulo 15, eles estão seguindo o conselho de Jesus. Por que nós vamos para esses gentios quando nós sabemos que esses gentios não têm nem que pegar as migalhas dos cachorrinhos? Então, mas Jesus está tentando mostrar que ela é tanto uma ovelha perdida da casa de Israel como qualquer outro. Então, se você pega isso dessa forma, como você definiria o que é Israel? Uma cananeia, você sabe que ela não é israelita, ela é cananeia, está no mundo, gentil. Como que você definiria o que é Israel? Eu vou responder minha própria questão, minha própria pergunta. Jesus está redefinindo o que é um israelita. Mas eu quero mudar a palavra de israelita para filho de Deus. Ele diz, eu tenho ido para uma dos meus filhos perdidos, ou filhos de Deus. Em vez de dizer, quando nós vimos antes, em Mateus 13, que a gente vê que o campo é o mundo, e Ellen White diz que, não, nós temos que entender que o campo é a igreja. Ela não quer usar o modelo do mundo, ela quer usar um modelo de igreja. Se você traz essa dinâmica para essa história, o que Jesus está dizendo que um israelita é? Ele está ligando ao nível da igreja ou ao nível do mundo? Ele está ligando ao nível do mundo. Ele está dizendo que todo ser humano é um filho de Deus ou um israelita. Ou seja, todo mundo é um filho de Deus que está perdido. E eu vim para salvar todos. Mas 5 capítulos antes, ele não estava fazendo isso. Ele está dizendo, a tua referência é que Israel é a igreja e não o mundo. Então, depende do contexto. Às vezes, o Filho de Deus ou Israel pode ser entendido como a igreja e às vezes o mundo todo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de fazer. Por que ele diria para os discípulos para ir só para os israelitas? Tem algumas razões. Uma delas
é que se você aceitar a evidência que eu dei antes sobre a sequência, né, os 3 passos, e no ano 34 é uma porta fechada para a nação judaica. A mesma maneira como você acredita que a lei dominical, Daniel 11:41, vai ser porta fechada para os adventistas. E aí o evangelho vai para o mundo. Você tem esse entendimento. Todos os adventistas têm, né? Todos têm esse entendimento nesse movimento. Então tem uma porta fechada nesse ponto da lei dominical, Daniel 11:41. Isso também se aplica para o ano 34 depois de Cristo. E aí o evangelho vai para os gentios. Então, se você pega esse cenário, a razão de ir para os judeus é porque a porta da graça vai fechar primeiro para eles. E outra é porque os discípulos são muito lentos para aprender. Eles têm esse preconceito. E isso foi no começo do trabalho deles. Eles tinham muito treinamento ainda para passar. E eles não são nem mentalmente capazes ainda. Eles não sabem nem que Cristo vai morrer. Eles acreditam que vai viver para sempre, que é um guerreiro. Eles têm esses preconceitos todos. E outro ainda preconceito é que se eles trouxessem os gentios dentro do movimento deles, imagina o que ia acontecer com os outros judeus que estavam olhando. Nunca que eles iam se unir à igreja de Éfeso. Eles iam dizer, esse movimento é fanático, é louco. Não, agora eles estão aceitando não apenas pecadores e publicanos, estão pegando essa gente toda, esses ateus. Claro que eles têm que estar no lugar, claro que eles têm que estar errados. Então, tem muitas razões, né? Por isso que Jesus faz nesses passo a passo. Então, eu quero apontar, a irmã Tessa, ela falou hoje, mais cedo, que tem essa progressão em relação à mensagem que vai ser trazida a esses 3 grupos. Existe uma progressão. E eu vou fazer aqui um desenho para que a gente possa entender melhor. Se aqui nós temos 1989 e a história dos 144 mil, e nós estamos aqui no segundo advento, no final, então nós temos esses 5 marcos. Então temos a história dos sacerdotes, levitas e netineus. E aqui no meio eu tenho o marco da lei dominical. E eu quero chamar Daniel 11:41. Então, se você está familiarizado como as linhas dos 3 grupos funcionam, você sabe que a linha do sacerdote, ela acaba em algum momento aqui, antes da lei dominical, num marco, vamos chamar esse marco de Pânion. Os levitas, eles começam a história deles um pouquinho mais tarde. Então, vamos começar aqui. E vai acabar na lei dominical. E os netineus começam um pouquinho mais tarde também e vão até lá. Então, o netineu é o mundo. Sacerdote e levita e igreja. Então, temos a igreja e o mundo. Então, quando você vai para a história de Cristo, essa cananeia, essa mulher cananeia, nessa história, sabemos algumas coisas sobre ela. Primeiro, ela é curada. Eu sei que é a filha que é curada, que tinha um demônio nela. Então, a filha vai ser curada. Mas eu diria que essa mulher também é curada. Ela começa a ter um entendimento maior, melhor sobre o Deus verdadeiro. Ela se torna um discípulo de Cristo abertamente? Não. Ela é batizada? Não. Então, ela tem essa experiência de cura, tem uma revelação clara de quem Cristo é, mas ela não vai
se unir ao movimento, se eu puder dizer dessa forma. Se você vai, por exemplo, a outra história, a mulher samaritana, você sabe que ela entra numa discussão com Jesus, especialmente quando ele mexe com ela e diz, você teve muitos maridos, né? E ela quer evitar o assunto e começa a falar sobre o Monte Gerizim. E ele diz, por que tu está apontando para o Gerizim? Não aponta, nem aponta para Jerusalém. A salvação não está no teu sistema de adoração. Não está disponível no sistema de adoração dos judeus. Tem uma nova forma de chegar ao céu, que eu chamaria o movimento, os discípulos de Cristo, Éfeso. Então, o que eu quero que vejamos, de uma maneira simples, por exemplo, pegamos a história que ela, a cananeia, é identificada como uma ovelha perdida de Israel. O que Cristo faz em Mateus 15 é usar israelita de uma maneira diferente, não da mesma forma em que foi usada em Mateus capítulo 10, mas ambas formas são válidas. Apocalipse 18, 4. Você é um filho de Deus, porque você é um adventista. Mas qual é a mensagem que é dada em Apocalipse 18, 4? Sai dela. Quem? Povo meu. Então, se eles são povo de Deus, o que eles estão fazendo em Babilônia? Meu povo é uma referência ao povo de Deus. Um filho de Deus dentro da igreja, então tu tem um filho de Deus também dentro de Babilônia? É um conceito similar. Mas eu quero apontar quando a gente faz isso, porque aqui nós temos a lei dominical e temos ali o ano 34 DC, quando o Evangelho vai ao mundo. O que queremos ver é que o mundo aqui ele já está tendo algum tipo de interação com o movimento de Deus. Não sabemos, né, qualquer que seja essa interação. Na época de Cristo, devia ser de um modo, na nossa de outra. Mas eu quero dizer que os gentios, eles estão tendo uma interação com o povo de Deus. Por exemplo, o centurião, uma outra pessoa também que a gente leu, e o terceiro, essa cananeia. Então, todos eles estão tendo algum tipo de interação com Cristo, mas eles não se juntam à igreja de Éfeso naquele momento. E aqui nessa história, o mundo já está tendo uma interação conosco nessa história. De alguma forma, a mensagem do Evangelho está sendo enviada a eles. Eu não estou dizendo que hoje está sendo dada por nós ao mundo. Talvez eles estão recebendo através de outro mecanismo, mas Deus está no controle e Ele está Ele está fazendo com que eles entendam, porque quando chegar a lei dominical vai ser tarde demais, tem que ter um trabalho preparatório antes. Então, quando a gente chega na história da cananeia, ela é uma ovelha perdida de Israel, porque Israel é meu povo, e meu povo são os gentios que estão no mundo. A gente poderia chamar a Edom, Moab e Amon, ou netineus, samaritanos. O símbolo que você quiser usar, são símbolos do povo de Deus. E é mesmo esse povo que vai estar tendo essa interação antes de se unir ao povo de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo está tocando neles. Então, essa história nós temos que entender espiritualmente, simbolicamente. Cristo, ele vai curar essa mulher, a filha dessa mulher, e ele vai dizer, ela é tanto uma ovelha minha como você é, mas ela não vai se unir ao movimento ainda. Ela vai se unir depois ao movimento. Eu nem sei se ela literalmente se une, mas ela não se une naquele momento, não é batizada naquele momento, nesse sentido. Isso é como eu entendo essa história.
não é em oposição, não é uma contradição de Mateus 10. Isso é uma adição a Mateus 10. E pode ser entendido quando a gente vai a Mateus 13 e entende a palavra campo de duas formas, a igreja e o mundo. Também, mesma história de Daniel, capítulo 2, quando a pedra é lançada na estátua. Essa estátua toda, ela é má. Todos os reinos, né, eles configuram essa estátua. Mas nesses reinos maus, tem pessoas que estão presas, precisam escapar. Então, como Daniel 11:41 fala que Edom, Moab e Amon vão escapar. E eles estão presos aonde? Estão presos nesse sistema, aqui na região dos pés. Eles precisam escapar. Então, tem que ter algumas pessoas boas aí. E essas pessoas, elas vão sair. E são as pessoas de Daniel 11:41, Apocalipse 18:4. Mas essas pessoas não vão vir repentinamente na lei dominical. Não. Deus tem que já estar conversando, falando no coração delas antes, porque levam tempo para serem tocadas pelo Espírito Santo. E é assim que eu entendo Mateus 15 ou as citações que nós lemos no Espírito de Profecia. Não é em oposição, não é contradição em relação ao que nós estamos falando em Mateus 10, como os judeus sendo a casa de Israel. É adição a isso. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Então, existem mais perguntas, mas eu acho que já é hora de terminarmos. Já passamos 1h30, então vamos encerrar com uma oração? Querido Pai Celeste, agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu quero agradecer pela bênção que o Senhor tem me dado de estar aqui nesse sábado, esse dia de sábado, para encontrar amigos antigos que não tinha visto e pessoas novas também, e ter a oportunidade de aprender mais de Ti e Te adorar, meu Pai. Espero, Pai, que o Senhor tenha se agradado de nossa adoração que temos dado a Ti. Sabemos que estamos fisicamente aqui, mas pedimos também que o Senhor nos perdoe se nossos corações ou pensamentos ou sentimentos ficaram distantes durante esse dia. Nos ajuda, por favor, a sermos epístolas vivas, parábolas vivas, para que não estarmos apenas em corpo aqui, mas em mente também. Te agradecemos por aqueles que organizaram esses eventos, agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá e quando partirmos para os lugares onde moramos, eu peço que o Senhor esteja conosco. Pai querido, cada um necessita se preparar para o próximo acampamento. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guie, nos mantenha seguros, para que possamos nos encontrar novamente. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.